CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Alô? Alô? Ah, foi. Bom dia a todos. Caramba, gente, o microfone está meio... Acho que agora vai. Bom dia a todos os que estão junto de nós aqui, as pessoas presentes, aqueles que estão nas redes sociais. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da manhã de hoje. Vamos agora passar ao livro Memórias de um Suicida, pelo espírito de Camilo Castelo Branco, Cândido Botelho e Dona Ivone Pereira como médium que recebeu esse livro através de sua mediunidade. Então vamos fazer a leitura do Evangelho e logo após fazermos nossa prece para dar início ao estudo. É o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu vou ler o item número 6. Os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos os demônios em Teu nome? E não fizemos vários milagres em Teu nome? Então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso está em Mateus capítulo 7. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos ampare para o próximo estudo. Senhor Jesus, envolva todos nós encarnados e desencarnados que aqui se encontram em busca de Teus ensinamentos, dos ensinamentos dessa belíssima obra de Dona Ivone, através da experiência do Camilo, nosso irmão, que possamos, Senhor, juntos compreender essas lições, aprendermos e utilizarmos em nossas experiências de vida. Pedimos que a espiritualidade amiga e amorosa desta casa nos envolva a todos, facilitando o nosso estudo, nossa compreensão. Pedimos auxílio da Dona Ivone, pedimos auxílio de Leon Denis, do nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, nosso Pai Celestial. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo. Pedimos licença para dar início à leitura do livro Memórias de um Suicida. Graças a Deus.
nós vamos prosseguir o nosso estudo. E na semana passada, nós estávamos acompanhando, né, a visita de nossos irmãos que se encontram no plano espiritual em aprendizado. Já passaram por diversas situações e nesse capítulo, que é o capítulo 12, ele vai finalmente nos mostrar a situação das mulheres, né, do elemento feminino naquele plano, naquela região, porque no estudo, a gente já compreendeu que tanto homens como as mulheres, né, cometem suicídio, mas quando chegam a essa região de socorro de Maria de Nazaré, eles são separados por diversos motivos que o Newton já nos explicou aqui. E só nesse capítulo é que ele vai falar alguma coisa, né? Vai nos explicar como que sucede com essas mulheres, como que elas são socorridas, o que elas passam. E ele já nos explicou que exatamente tudo o que eles passaram, pelos mesmos processos, né, com algumas diferenças. E eles puderam, a título de aprendizado, visitar essa região onde se encontram o elemento feminino, onde estão essas pessoas que também, por infelicidade, por desespero, cometeram esse ato terrível, que é o suicídio. Então, eles estavam junto a uma irmã que se chama Vicência de Guzmán, a nobre irmã de nosso amigo da vigilância, e a Vicência que vai levá-los, né, por aqueles caminhos lá dessa área, onde se encontram as moças, né, as mulheres que estão sob tratamento após haverem praticado o suicídio. Deixa eu só lembrar aqui, realmente, como que compreendendo o nosso interesse, a própria religiosa, a Vicência, esclareceu a dúvida que nos assaltara, ao mesmo tempo em que nos fazia aproximar das janelas, a fim de examinarmos o interior das ditas câmaras, porquanto impossível seria ali penetrarmos de outra forma. Então, eles chegaram a um local onde tinha um prédio com várias câmaras separadas, onde estavam essas moças, essas mulheres. E eles não podiam chegar muito perto. E a Vicência os indicou para se aproximarem de janelas para que eles pudessem ver a situação, compreender a situação daquelas pessoas que ali estavam recolhidas. E a Vicência diz o seguinte a eles, dando continuidade aqui, eu estou na página 496. São suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade na prática do delito e que, por isso mesmo, arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro
enfrentando através do tempo situações atrozes que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas completamente sanadas. Estas infelizes, meus caros irmãos, deixaram-se escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobram em sequências tão desastrosas que moralmente é como se debatessem elas à semelhança de quem, naufragando no lodo, mas se revolve em lama, alvitando-se para libertar-se. Essas mulheres, nesse local que eles estavam vendo, como a Vicência explicou a eles, eram aquelas que tinham maior grau de responsabilidade, que chegaram a essa região socorridas, né, por esses irmãos responsáveis, né, trabalhadores de Maria Santíssima, foram recolhidas em situação gravíssima de desequilíbrio. E eles ficaram muito assustados. Na aula passada, eles contam a nós, né, que ouviram gritos desesperados, gemidos aterrorizantes que invadiam o local em ondas trágicas, tornando-o repulsivo e agoirento, como verdadeira morada de loucos. Malgrado o tempo que fazia do nosso ingresso na benfazeja colônia, recordamo-nos do Vale Sinistro e admiramos profundamente ali ouvirmos o coro nefasto próprio daquelas paragens de trevas. Ele estava assustado, pensando: nossa, parece o Vale dos Suicidas, onde nós passamos. O som, a vibração, né, daquelas pobres criaturas que estavam ali, lembrava a eles, o Camilo que está nos contando, né, recordava a ele o Vale Sinistro. Essas infelizes, continua a Vicência, né, a irmã que está servindo de cicerone para eles. Essas infelizes, meus caros irmãos, deixaram-se escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobram em sequências tão desastrosas que moralmente é como se debatessem elas à semelhança de quem, naufragando no lodo, mas se revolve em lama, alvitando-se para libertar-se. Um traço destes pavorosos complexos é o vergonhoso motivo que os arrancou da existência terrena, antes da época determinada pela ação da lei natural. Muitas, além do mais, conspurcaram as leis do matrimônio, atraiçoando a moral do compromisso conjugal, esquecidas de que, ao reencarnarem, haviam prometido a lei como a seus guardiães servirem de fiéis zeladoras do Instituto Sagrado da Família, educando os filhos nas leis do dever e da justiça, procurando torná-los cidadãos úteis à pátria e à humanidade e, portanto, à causa divina e à lei de Deus. Pois elas, com semelhantes compromissos, a lhes pesarem na consciência e à face da suprema lei, eis que não só profanaram os vínculos santos do matrimônio, como também as leis da criação, negando-se às funções da maternidade
e entregando-se às paixões e aos vícios terrenos, absorvidas que preferiram ficar pelo descaso no cumprimento de sacrossantos deveres, dominadas pelas vaidades letais próprias das esferas sociais, viciadas e seguindo pelos caminhos da inferioridade moral. Isso tudo foi lido na aula passada, só estou voltando para todos nós, né, nos situarmos. Expulsavam das próprias entranhas, furtando-se aos compromissos meritórios e sublimes da maternidade, os corpos em gestação, apropriados para habitação temporária de pobres espíritos que tinham compromissos e a desempenharem a seu lado, como no seio da mesma família, os quais precisavam urgentemente renascer delas mesmas, a fim de progredirem no seu âmbito familiar e social. E tal crime praticavam muitas vezes, anulando abençoados labores levados a efeito nos planos espirituais por obreiros devotados da vinha do Senhor, os quais haviam preparado o sublime feito da reencarnação do espírito carente de progresso, com o zelo para que o êxito compensasse os esforços e, o que é mais grave ainda, depois que a entidade reencarnante já se encontrava ligada ao seu novo fardo em preparação, o que equivale dizer que, cientes do que faziam, cometiam infanticídios abomináveis. Acontece que, ao fim de tantos e tão graves desatinos, à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor pertinente ao estado feminino, deixaram prematuramente o corpo carnal, morrendo elas próprias para o mundo físico-material, num dos vergonhosos ultrajes cometidos contra os sagrados direitos da natureza. Outras, depois de luta ímproba e alvitante, durante a qual, às custas de criminosos deméritos, extinguindo em si mesmas as fontes sublimes da reprodutividade própria da condição humana, adquiriram como sequência natural enfermidades lastimáveis, tais como a tuberculose, o câncer, infecções repulsivas, etc., que as fizeram prematuramente atingir o plano invisível, sacrificando com o corpo carnal também o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando, além do mais, o envoltório físico-astral, o perispírito, com estigmas degradantes, conforme podereis examinar, e rodeando-se de ondas vibratórias tão desarmoniosas e densas que o deformaram completamente, reduzindo-o à expressão vil das próprias mentes. A gente aqui, ele está nos dizendo dos compromissos das mulheres, né, com o seu matrimônio, com o seu marido, com a criação dos filhos, né? Isso ficou bem claro aqui. E a gente vê como é importante, né, as pessoas aprenderem, estudarem,
pesquisarem a respeito dessas atitudes impensadas, egoísticas, né, que muitos se entregam, se dizendo donas de seus corpos, a gravidade que cometem ao não aceitarem aquele espírito que veio para ser seus filhos. Existem muitas situações, né? Eu não vou criar aqui uma polêmica em torno disso, porque existem muitas situações e cada uma delas é preciso que se estude, se compreenda com a misericórdia mais profunda de nossos corações. Não devemos julgar a quem quer que seja. Mas essa irmã que está aqui conversando com eles, que estão lá visitando esse local onde se recolhem essas irmãs que transgrediram as leis divinas, ela está nos dizendo da seriedade, né, de todo o trabalho que é perdido nessas situações. Todo o trabalho, toda a espiritualidade, como ela disse, os obreiros que se dedicaram à reencarnação daquele espírito, né? Quantas coisas, quantas etapas foram passadas, né? Aquele espírito necessitado, como nós, né, de uma oportunidade no corpo carnal para cumprir suas obrigações, para expurgar suas dificuldades, seus erros do passado, como todos nós que aqui estamos, né? E como é grave a gente interromper o curso dessa situação desses espíritos. E claro que, como eu já disse, levando-se em conta os motivos, né, sem o julgamento de ninguém, quer que seja, é muito, muito, muito grave. Então, a gente deve ter isso sempre em mente, estar atentos se alguém de nossa família começa com esses pensamentos desequilibrados, auxiliar com misericórdia, com muito carinho, envolver essas pessoas em todo o amor possível, para que essas meninas, essas mulheres, não se entreguem a essa situação, porque é gravíssimo, né? É gravíssimo. E elas, às vezes, levarão muitas encarnações para se libertarem desse sofrimento que atraíram para si, por não conhecerem as leis, por não saberem que a morte não existe. Então, é importantíssimo, né, a gente estar sempre disposto a auxiliar, a ajudar as nossas queridas irmãs a retomarem o equilíbrio de suas mentes, né? Então, vamos continuar. Eu acho que o Camilo aqui e a Dona Ivone foram claríssimos nessa explanação, né, que a Vicência explicou aos nossos irmãos. Aproximávamo-nos tenebrosos de que contemplaríamos, enquanto a irmã de Ramiro de Guzmán acrescentava. Ela pediu para eles se aproximarem das janelas para observarem essas irmãs. Pertencem a todas as classes sociais terrenas, mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Das classes elevadas, porém, ocorre o maior contingente com agravantes insolúveis
dentro de 2 ou 3 séculos e até mais. Pois que, infelizmente, meus irmãos, sou obrigada a declarar existirem algumas que, a fim de se libertarem das garras de tanto opróbrio em menos tempo, estarão na terrível necessidade de estagiarem em mundos inferiores à terra, durante algum tempo, pois que não é em vão que a criatura ousará impedir a marcha dos desígnios divinos, com a lei suprema abrindo tão inglória luta. Então ela diz aqui para nós, né, ficou bem claro, que algumas dessas sofredoras, muitas vezes até para acelerar essa revitalização, essa recuperação de si mesmas, serem encaminhadas a mundos inferiores à Terra, mundos primitivos, onde a brutalidade, a ignorância, né, ainda existe. Né? O nosso mundo é um mundo de provas e expiações, mas todos sabemos que o nosso planeta já foi um planeta primitivo, onde a vida é dificílima. Né? Os homens passam por milhões de dificuldades. É preciso muita resistência física para estarem nesse planeta, no planeta inferior. Então, ela está dizendo que muitas, para acelerarem essa recuperação, são enviadas a esses mundos, porque lá elas poderão recuperar, né, em algumas encarnações, o seu perispírito, porque, como ela disse aqui anteriormente, o perispírito se deforma por causa de tanto sofrimento, tanto desequilíbrio que as envolve. E aí elas precisam retornar à vida material para que o perispírito vá novamente se recuperando, retomando uma forma mais saudável, para que, a partir de algum tempo depois, elas retornem ao nosso plano, já mais equilibradas, mais capazes de aprenderem novamente, de estarem mais lúcidas, né? Porque elas estão em completo desequilíbrio. A um gesto da zelosa servidora, investigamos o interior das celas, mas recuamos imediatamente com involuntário gesto de horror. Voltamos, acercava-se Soriomar, obrigando-nos à atitude digna e respeitosa, enquanto se retirava Vicência para um ângulo. Então, eles foram observar na janela aquelas irmãs e sentiram uma repulsa tão grande que eles procuraram não olhar mais. Mas o Soriomar, que estava junto deles, praticamente obrigou-os, né? Falou assim, não ajam dessa forma, né? Vamos ter respeito, são irmãs nossas. Né? Eles estão ali para aprender, para ver o sofrimento daquelas pessoas, para compreender a que ponto as coisas podem chegar. Né? Isso para eles se divertirem, só para matar a curiosidade? Não, gente, para aprender a responsabilidade, porque muito se fala na responsabilidade feminina, mas os homens, seus companheiros, também têm responsabilidade. E é preciso respeitar as mulheres, envolvê-las em muito carinho, muita compreensão, para ajudá-las. Voltamos à observação. Então, quando o Soriomar disse que eles tinham que modificar aquela atitude, eles voltaram à observação
E enquanto dissertava o elucidador, fornecendo a ciência dentro do exame prático sobre o que víamos, e cuja contextura caberia num volume, olha quanta coisa que eles estavam aprendendo. O Camilo está dizendo aqui que cabia em mais um livro, só aquelas observações que o Soriomar estava fazendo a respeito da situação. Caberia num volume, destacavam-se aos nossos olhos espirituais as alvitadas figuras das infanticidas, também consideradas suicidas. Vamos lembrar que muitas chegaram a óbito, como ele disse aqui, consideradas suicidas, chegaram a óbito por haverem praticado esses infanticídios, né? Elas agrediram tanto o próprio corpo físico que, como foi dito ali anteriormente, né, elas ficavam doentes. Se expuseram a graves situações de risco de vida, né? Então, aquelas que não morriam só pelo ato, elas ficavam enfermas, né? A imunidade dessas pessoas diminuía de tal forma que contraíam doenças gravíssimas na época, como foi dito ali, né? Câncer, tuberculose, doenças da época gravíssimas. A tuberculose ainda levava ao óbito, não havia tratamento naquela época, no século XIX. Os tratamentos eram paliativos. Então, muitas não praticavam o suicídio diretamente. Elas acabavam falecendo por causa de seus atos. E aí são consideradas aqui, também consideradas suicidas. Camilo continua. Ó Senhor Deus, de todas as misericórdias, como se verificariam tais monstruosidades sob a luz sacrossanta do universo que criaste, para que o homem nele se glorificasse, aos seus embalos, progredindo em amor, virtude e sabedoria, até atingir a sua imagem e semelhança. Que formas repelentes e abomináveis se apresentaram, então, ante nossos olhos pávidos de espíritos que pretendiam soletrar as primeiras frases do majestoso livro da vida. Como poderia a mulher ser mimoso e lindo, rodeado de encantos e atrativos incontestáveis, moralmente amesquinhar-se tanto para chegar a tão funestos resultados? O que víamos então ali seria mulher? Porventura um monstro primitivo? Olha que horror, né, que o Camilo está expressando naquilo que ele enxergou. Não, víamos, isso sim, um espírito defraudador da mais sublime quanto respeitável lei do Criador, a lei da reprodução da espécie para a finalidade suntuosa do progresso, a lei divina da procriação. Aí ele continua descrevendo o que ele estava vendo. Vultos negros, esgrenhados, como envolvidos em farrapos, padrão trágico da ruína, bracejavam contra 1000 formas perseguidoras que,
superlotavam o recinto, rodeando-lhes a personalidade. Ao longo dos seus corpos entenebrecidos pelas impurezas mentais, notavam-se placas quais chagas generalizadas, sobre as quais desenhos singulares apareciam como decalcados em fogo ou sangue. Firmamos a atenção, procurando observar melhor a um sinal do instrutor. Tratava-se da reprodução mental de embriões humanos que tenderiam a se desenvolver outrora nos aparelhos procriadores carnais, mas que se viram repelidos do sagrado óvulo materno por atos de desrespeito à natureza, como a paternidade divina, permanecendo, todavia, sua imagem refletida no perispírito da genitora infiel, como produto mental de um crime cometido contra um ser indefeso e merecedor de todo o amparo e da máxima dedicação. Terrível, né, gente? Isso é bem... Então, Camilo está aqui nos descrevendo o que ele estava enxergando. Ele, a princípio, relutou em olhar com atenção, porque ele se assustou com o que ele viu. E aqui ele está nos descrevendo com detalhes. E é desagradável, né? É triste, nos envolve num sentimento de compaixão muito grande, mas para nós é um profundo ensinamento, profundo para as nossas vidas e para as vidas dos nossos semelhantes aos quais convivemos. Nós temos agora noção exata do que acontece. É óbvio que essas irmãs, vamos lembrar, foram aquelas mais culpadas, aquelas que estavam numa situação de maior culpa, né? A situação delas era muito mais grave. Provavelmente existiam outras que não estavam nessa situação. A lei divina é flexível. Deus não emite situações, né? Ele não condena ninguém. Isso aqui não é um castigo. Isso é uma situação que essas pobres irmãs atraíram para si por causa de seus comportamentos. Se envolveram nessa situação. Muitas vezes eu acredito que a maioria não tinha noção, né, por ignorância profunda das leis divinas. E muitos de nós que não ainda estudamos esse livro, também não tínhamos ideia de que isso acontece. A gente imagina que existem situações difíceis, de sofrimento, de arrependimento, de culpa, mas esses detalhes nos mostram que há situações gravíssimas nessas pobres irmãs, que precisam muito de nossas preces, de nosso pensamento positivo, de esperança, para que elas consigam retomar, né, suas vidas, retomar a sua saúde espiritual, que é a principal.
Sem a saúde espiritual, nosso corpo não pode ser saudável, né? Várias daquelas criminosas entidades viam-se desfiguradas por 3, por 5, 10 imagens pequeninas. O que ele está nos dizendo? Imagens que estavam impressas no corpo perispiritual, não é o corpo físico, né? Lembre-se que elas desencarnaram. No perispírito dela havia a imagem daqueles pobres seres, né, que sofreram essa situação deplorável. Então ele diz aqui 3, 5, 10. O que lhes alterava sobremodo as vibrações, desarmonizando-lhes completamente o estado mental. Cenas deploráveis, fiéis produtos da mente que só se alimentou da ociosidade nociva do pensamento, recordações luxuriantes, esmagadoras provas de conduta infiel à moral, povoavam o lúgubre recinto, transformando-o em habitação de uma coletividade execrável, enlouquecedora. Lutavam as desgraçadas, bracejando sem trégua, no intuito de repelirem as visões macabras oriundas dos próprios pensamentos. Os pequeninos seres, outrora, por elas sacrificados em suas entranhas, esvoaçavam em torno, levados das repercussões do perispírito para as ondas vibratórias da mente, já irradiadas, aí refletidas por intermédio de magnífico, sublime serviço consciencial, castigando a infratora na sequência de leis naturalíssimas, por elas mesmas acionadas ao cometerem a infração. Tudo isso ocorria por cometerem uma infração contra a lei divina. Eram quais moscas a zumbirem inalteravelmente em torno de mísero canceroso, desorientando-o até a loucura em vista dos inevitáveis desequilíbrios daí derivados. Apresentavam-se algumas, além do mais, plenamente obsediadas pelas individualidades que deveriam habitar aqueles corpos repudiados, individualidades que, não lhes perdoando as deslustrosas ações, que redundaram em prejuízos para seus urgentes interesses espirituais, passaram a persegui-las com ódios e revoltas, afinados os seus perispíritos com os delas próprias, pelas cadeias magnéticas naturais, aos processos criadores do renascimento carnal, unificados ainda, como se continuassem no além-túmulo o processo de gestação fetal, iniciado no estado humano terreno, que o infanticídio interrompera. Aqueles pobres serizinhos estavam ali, ligados, né, a essas mulheres, como se ainda estivessem ali esperando o desenvolvimento deles mesmos. Muito revoltados, indignados por não poderem cumprir toda a trajetória que havia sido oferecida a eles. Estas dir-se-iam
monstros fabulosos, e nenhuma expressão da linguagem humana haverá que possa descrever a fealdade que arrastavam. Renasceriam, expiando o erro fatídico, calamitoso, consoante explicara o insigne catedrático, loucas, irremediáveis, na tentativa de corrigenda para as desarmonias vibratórias, uma vez que tais casos são irremediáveis na situação espiritual. Não havia como elas se recuperarem sem mergulharem novamente num corpo físico. Não havia como. Na situação espiritual, elas só estariam ali prisioneiras daquela loucura, daquele desequilíbrio terrível, né? Seriam repulsivos monstrengos, deformados, enfermos, cujo grau de anormalidade levaria os homens a duvidar da sabedoria de um Deus onipotente, quando justamente estariam estes diante de formosa página da excelsa sabedoria. E outras marchariam para as trevas exteriores, onde rangeriam os dentes e chorariam até que se pudessem libertar do maior opróbio que pode deprimir o espírito de uma mulher à frente do seu Criador e Pai. As trevas exteriores, porém, mais não eram do que o estágio terrível em habitações planetárias inferiores à Terra, o degredo vergonhoso daquele que não mereceu acato entre as sociedades civilizadas de um planeta que tende a se elevar no concerto do progresso, rumo à fraternidade moral. Horrorizados do que víamos e de tudo quanto dizia o elucidador, e não isentos de surpresa, observamos serem os casos do manicômio feminino profundamente mais dolorosos e graves do que os da mesma instituição reservada a nós outros, os homens, porquanto a estes ultrapassam na tragédia das sequências. Está dizendo que aquela... Consequências. Obrigada. Então, aquele manicômio feminino era muito mais sofrido, aquele espaço ali onde estavam essas irmãs era muito mais pavoroso de tudo aquilo que ele viu na área dos homens. Por isso que ele diz, né, que era muito pior, ultrapassavam em muito a tragédia daqueles seres. Sentíamos-nos impressionados diante de tanta miséria, a qual, não obstante, também culpados como éramos, jamais pudéramos conceber. Bem preferíramos o verbo enternecido de Aníbal, repleto da magia suave do Evangelho e das visões encantadoras do apostolado messiânico. Todavia, cumpria-nos aprender, porque firmáramos o propósito de progredir, e tudo quanto víamos seria labor de reeducação, experiência, enriquecer-nos a mente e o coração. Um dos aprendizes aventou a pergunta que bailava na mente dos demais. E estas, disse um dos aprendizes, e estas não nos lembramos de ver no Vale Sinistro,
O estado em que se apresentam não será antes próprio de locais como aquele? E Sorelmar respondeu: supondes porventura que a generalidade dos delinquentes será obrigada, por força da lei, a permanecer em uma única e determinada região do invisível? Esclareceu o mentor condescendente. Ou ignoráveis, que também se arrastam pelas baixas camadas sociais terrenas em contato com âmbitos viciosos, com os quais se afinavam mesmo antes da desencarnação? Seu inferno, o abrasamento que lhes requeima a consciência, antes não se estabelece de preferência nas fornalhas dos remorsos, por eles mesmos acesas na própria mente? Não, estas que aí vedes não estiveram no vale sinistro, porquanto o fato de gravitar para ali a entidade considerada suicida já traduz algo que implicará afinidades para o progresso normal no caso. Estas infelizes irmãs, porém, totalmente afinadas com as trevas, a consciência virulada por tremendas responsabilidades e acompanhadas todas desde muito por sinistro cortejo de entidades inferiorizadas na prática do mal, e cujas sugestões se prendiam por laços mentais idênticos, ao expirarem na vida carnal, foram envolvidas nas ondas vibratórias maléficas que lhes eram afins, assim permanecendo até agora e assim mesmo prosseguindo pelo futuro afora, até que expiações duríssimas, existências férteis nos serviços a prol do bem legítimo, venham a desatar os liames que ao mal se escravizaram, expulgindo de suas consciências todo esse cabedal sinistro que as desfiguram no momento. Já deu a nossa hora, eu vou encerrar aqui. Vou ter que parar aqui, porque é muito grande e aí eu não vou conseguir. E então fica claro para a gente, né, que a situação dessas irmãs já era, mesmo quando elas estavam no corpo físico, já era uma situação muito, muito pavorosa. Né? Elas não chegaram a essa situação por nada, por castigo. Elas mesmas atraíram para junto de si esses seres trevosos que agora se uniram a elas, né? E elas teriam que passar por uma série de processos para recuperarem a sua normalidade, né? E, como ele disse aqui, isso demandaria muito tempo, provavelmente algumas encarnações. Graças a Deus existe essa possibilidade, né, gente? Porque aqueles que acreditam no inferno, quando olhassem para essas irmãs, iam falar: isso aí é o inferno, elas nunca vão sair daí. Isso não seria de acordo com o que a gente sabe e conhece das leis divinas, né? Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. E assim, envolvidos por esse amor profundo que emana de fonte eterna, que é Deus, essa fonte de amor que nos envolve em nosso pequeno planeta, girando nesse orbe imenso, nós que nos achamos tão importantes, Senhor,
te pedimos, abençoa-nos, envolva-nos a todos, nós encarnados, e a todos esses irmãos e irmãs sofredores, muito necessitados da recuperação, da misericórdia, que eles possam, Senhor, receber tuas bênçãos e que a esperança retorne às suas mentes e que eles possam ter a certeza de que tudo passa e que por perseverança, por aprendizado de tuas leis, trazidas por nosso amado Mestre Jesus, já estão no caminho de se libertarem de tantos sofrimentos. Obrigada, Mestre querido, obrigada à coluna de espíritos amorosos que sustentam a nossa casa, por esses ensinamentos dolorosos, mas imprescindíveis à nossa evolução. Muito obrigada a Dona Ivone, ao Camilo, a Leon Denis, por trazerem esse livro maravilhoso de estudos profundos e importantíssimos ao aprendizado de todos nós, encarnados e desencarnados. Obrigada, Mestre querido, muito obrigada, irmãos amorosos, irmãs amorosas, e muito obrigada, acima de tudo, a Ti, Pai, por nos colocar diante dessa doutrina bendita. Pedimos licença para dar por encerrado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.